Queria começar com uma oração, você poderia ficar de pé, por favor? Senhor, muito obrigado, porque o Teu Espírito é verdade. O Teu Espírito nos mostra as coisas que ainda vão acontecer. Obrigado porque nós sabemos que sem Ti a gente não consegue fazer nada. Se estamos de pé é por causa da Tua misericórdia. Se estamos aqui é por causa da Tua graça. Nossa saúde depende de Ti, a sabedoria vem de Ti. Ou seja, tudo que precisamos de verdade nessa vida está nas Tuas mãos. Por isso nós queremos Te buscar nessa manhã, queremos pedir que a Tua presença se manifeste, queremos pedir, Senhor, que nossos anseios, os anseios do nosso coração sejam atendidos. Nós dependemos de Ti e queremos que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale conosco, que não seja apenas palavras de um homem saindo de uma plataforma, mas seja o próprio Espírito de Deus falando ao nosso coração. A nossa mente está aberta para receber a Tua palavra nessa manhã. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra nessa manhã. E queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Eu vou ler um pouco o texto. Você que está em casa também pode abrir sua Bíblia. Eu vou ler um pouquinho o texto para a gente entender o que aconteceu aqui. Esse é um capítulo muito conhecido da Bíblia, porque é conhecido como o Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo. E muita gente não entende o que acontece quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Muitas pessoas não têm a clareza do que é isso. E na prática, no dia a dia, como é importante a gente ter isso? No trabalho, no casamento, na vida financeira. A gente acha que se espiritualizar é alguma coisa, sei lá, mística ou religiosa apenas, e não é. É você livrar-se de muitos problemas na vida. Porque eu cada dia mais me espiritualizo, ou seja, eu dobro meus joelhos diante de Deus, eu busco a Deus, eu busco entender a palavra de Deus, porque eu busco isso, eu consigo lidar melhor com meus relacionamentos, com o meu casamento. Eu consigo entender para que o dinheiro serve e para que ele não serve. Eu consigo entender meu propósito de vida. Eu consigo perdoar a mim mesmo, porque se Deus quis me perdoar, como é que eu não vou me perdoar? Porque tem gente que Deus já perdoou e ele não quer se perdoar. A pessoa não quer se perdoar. E vive sempre naquele sentimento de culpa exagerada e isso rouba o sono. Chega uma hora da nossa vida que nós precisamos entender por que Deus faz as coisas, qual é a função de cada coisa que Ele faz, porque uma coisa, hoje eu tenho certeza, Deus não faz nada por acaso. Por exemplo, se Ele permitiu você estar aqui nessa manhã, quem está assistindo a gente na internet, se Deus permitiu você assistir essa mensagem, é porque hoje alguma coisa muda na sua vida. É por isso que você está aqui. Em Atos 2 diz assim, tem muitas chaves preciosas em Atos 2. E ao contemplar-se o dia de Pentecostes, eu vou ler na versão King James atualizada. A versão da Bíblia que eu vou ler é King James atualizada. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Olha só nesse primeiro versículo aqui tem 3 indicações poderosas. Primeiro, no dia de Pentecostes, apontou uma data. Não foi em qualquer dia. Foi numa data específica. Israel tinha 3 festas principais, eram várias festas que Israel tinha, mas as 3 principais eram o Pêssar, a Páscoa, Shavuot, o Pentecoste, e Sukkot, tabernáculos. Então, esse dia aqui era Shavuot, dia do Pentecoste, uma das festas mais fortes em Israel. E nós estamos falando aqui de Atos, estamos falando de 2000 anos atrás. E ao contemplar-se esse dia, ou seja, ao chegar essa data, esse dia, todos estavam reunidos. Não alguns, não poucos, porém todos. Ou seja, muita gente. A quantidade importava. Então, tinha uma data específica para esse encontro. Tinha muita gente nesse encontro. E terceira chave, terceira indicação num só versículo, é que eles estavam reunidos em um só lugar, ou seja, tinha um endereço. Então, data,
multidão, endereço. Data, multidão, endereço. Versículo 2. De repente. Repete comigo, de repente. Esses de repente de Deus, que a gente está doido que aconteça na nossa vida, de repente a nossa vida financeira mudar, quem quer? De repente. De repente ficar rico hoje, quem quer? De repente tudo que te dá medo sair da tua vida e você nunca mais sentir medo, quem quer? De repente as pessoas que mais te feriram virem te pedir perdão, quem quer? Esses de repentes de Deus só acontecem depois do primeiro versículo. Depois que essas casualidades divinas acontecem. Ou seja, data, multidão, lugar, endereço. Esse de repente que vai acontecer agora, que vai ser a descida do Espírito Santo, na verdade não foi tão de repente assim, porque existiu uma conspiração divina para isso acontecer. Qual foi a conspiração divina? Muitas pessoas reunidas na mesma data e no mesmo endereço. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Repare que a Bíblia, quando vai falar de coisas espirituais, é que a gente fantasia do nosso jeito, porque a nossa mente é muito limitada. Mas ela nunca fala que foi um vento, ela fala semelhante a um vento. Se você ler Apocalipse, que diz que no céu vai ter ruas de ouro, a Bíblia diz vai ter ruas semelhante ao ouro. A gente não consegue imaginar as coisas espirituais, porque a nossa mente é muito limitada, então a Bíblia fala, é mais ou menos assim, só para você entender. Mas tudo que é espiritual é muito melhor, mas tão melhor que a nossa mente humana não consegue captar. Então eles usam a palavra semelhante na Bíblia para a gente tentar mais ou menos vislumbrar o que seria. Então, foi semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou toda a casa onde estavam. Então todos viram, distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 12. Todos estavam absolutamente assustados e confusos e perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Eu não sei você, mas eu sou crente desde criança e até hoje eu me assusto com algumas coisas que acontecem no meio dos crentes. Às vezes eu estou parado assim, no culto, de repente uma pessoa do meu lado começa a falar em língua, começa a gritar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O pastor não está nem pregando, não tem nem música tocando. E é assustador, do nada uma pessoa cai na sua frente, bum, caiu, desmaiou não, caiu pelo poder. O que é o poder? É muito confuso algumas coisas que acontecem entre os crentes, sim ou não? É confuso. Tem muita gente que me assiste e não é religiosa, não é cristã, não vai à igreja, não tem nenhum tipo de... E eles, quando vêm conversar comigo, me encontram na rua, eles falam assim, Tiago, olha, é muito bonito o que você fala, mas eu tentei ir numa igreja e aconteceu um negócio muito louco. Eu falei, normal, super normal isso, acontece. Aí, a gente tem que entender por que acontece isso se não é muito entendível. O que adianta uma pessoa começar a falar em línguas do nada e cair no chão? O que isso muda na minha vida? Na prática, no dia a dia, eu estou cheio de problema financeiro, estou cheio de problema no casamento, estou com uma enfermidade, meu amigo me traiu, meu patrão me mandou embora, estou cheio de coisas difíceis. O que me adianta ficar falando em outras línguas? O que adianta esse batismo com o Espírito Santo? O que adianta estar num ambiente onde as pessoas estão gritando? Então essas pessoas perguntaram, o que significa tudo isso? Versículo 13. Entretanto outros, para ridicularizá-los, exclamavam, esses estão cheios de vinho. Repare que uns não estavam entendendo e outros estavam ridicularizando. Até hoje esse grupo existe, são os mesmos grupos. Começa uma manifestação do Espírito Santo, uns não entendem, uns falam, meu Deus, o que é isso? Esse cara gritando, falando um idioma que eu não conheço, essa pessoa caindo no chão, essa aqui chorando ajoelhada, e o outro, um não está entendendo, e o outro grupo ridiculariza. Ih, tudo maluco, pessoal louco, que doideira isso aqui, tô doido para sair logo, o que eu vim fazer aqui?
Então, esses grupos de pessoas existem há milênios. Aí você vai ver o fim delas. Eu adoro estatística. Olha, eu sou um homem de fé, mas também acredito muito na matemática e na estatística. Estude o fim das pessoas que ridicularizam a presença do Espírito Santo. Não precisa acreditar em mim, não. Estuda. Vai no Google, procura os livros. Vê toda pessoa que se levantou contra uma ação do Espírito Santo, vê onde ela está hoje. E aconteceu que, colocando-se em pé, Pedro, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, me permitam que eu esclareça o que está passando aqui. Pedro toma a palavra e vai começar a explicar aquela loucura que estava acontecendo, que até hoje é doido. Ou seja, hoje a gente vive, em pleno 2022, numa sociedade 100% liberada, pode tudo. Pode tudo. Liberou geral, não tem nada que não pode mais. Tudo é permitido, tudo é normal e tal, mas cair pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é coisa de maluco ainda. Isso é que eu não quero entender. O que eu não quero entender é uma sociedade que admite tudo, menos a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é coisa de maluco. E o apóstolo Pedro, ele toma a palavra e começa a explicar o que está acontecendo. Porque presta atenção, tudo que é espiritual é explicável também. Muita gente se escandalizou com as coisas espirituais porque não veio um mestre na palavra e esclareceu o porquê daquilo. Na prática, como aquilo vai te ajudar no dia a dia. O apóstolo Paulo começa a esclarecer. Primeiro ele pede permissão e fala: me permitam que eu esclareça e deem atenção às minhas palavras. Esses homens que vocês estão vendo não estão embriagados, como vocês estão pensando. Até porque são apenas 9 horas da manhã. O apóstolo Pedro está explicando. É 9 horas da manhã. Tem que ser muito bêbado para estar bêbado 9 horas da manhã. E é normal ter um bêbado 9 horas da manhã bêbado. Agora uma multidão 9 horas da manhã bêbado já não é normal. Então Pedro, que era um pescador iletrado, ou seja, analfabeto, nunca tinha ido à escola, não sabia ler nem escrever, estava dando um show de inteligência diante de uma multidão. Só para você entender que a tua escola não define você, os teus pais, a tua família, da cidade que você veio não define você, mas a presença do Espírito Santo, quando entra na sua vida, te faz a pessoa mais sábia e inteligente do que gente que saiu de Harvard, gente que saiu de Princeton, gente que estudou fora do país. O Pedro não tinha educação formal, mas estava falando para os que tinham. Porque a presença do Espírito Santo faz isso, transforma alguém que não poderia ser nada em alguém que é escutado por muita gente. Muito diferente disso, meu povo. O que está acontecendo aqui foi predito. Ele começa a explicar agora na história. Olha, todo mundo aqui é judeu. Pedro estava falando para os judeus, estavam lá em Jerusalém. O que está acontecendo aqui está na Bíblia de vocês. Então Pedro vai começar a explicar na história. Vai no que está escrito, lê os livros de história aí do povo judeu. Você vai ver que teve um profeta que profetizou assim, ó: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Eu já quero começar a falar aqui na prática o que o Espírito Santo muda. Quem aqui tem filho? Você que está em casa tem filho. Eu tenho uma filha de 13 anos. Tenho 4 filhos, mas vou falar da de 13. Está na adolescência. A fase da adolescência é conturbada. Eles acham que sabem tudo. Na adolescência eles acham que sabem tudo, acham que são mais inteligentes que você, que conhecem mais da vida do que você. E aí você fica, meu Deus, eu faço tudo o que eu posso fazer como pai. Mas vai chegar uma hora que ela vai estar sozinha, eu não vou estar perto, ela vai precisar decidir se vai querer usar drogas ou não. Se vai querer fazer sexo ou não. Se vai querer falar palavrão ou pegar uma coisa que não é dela ou não. Chega uma hora que a minha educação, que tudo que eu ensinei tem um limite, porque vai ter uma hora que ela vai estar sozinha e ela vai precisar decidir. Quando eu leio esse versículo aqui, eu começo a entender
por que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, por que eu preciso estar num mover do Espírito Santo, porque diz que nossos filhos não estarão drogados pela rua, não estarão se prostituindo, nossos filhos vão profetizar. É isso que eu quero então. Vossos filhos profetizarão. Eu quero que meus filhos sejam do altar e não da esquina. Eu quero que meus filhos sejam do altar e não do bar. Eu quero que meus filhos e minhas filhas ajudem as pessoas através da palavra de Deus. E não estejam aí por aí, fazendo o que bem entender na cabeça. Então, para isso, eu vou precisar disso que as pessoas caçoam, da presença do Espírito Santo. Para isso, eu vou precisar estar num ambiente onde essa presença é tão forte que uns choram, os outros caem, outros saem falando em outras línguas. E pode ser estranho, mas é isso que faz meus filhos profetizarem. Então, eu prefiro essa loucura do que a loucura que acontece lá fora. Os jovens terão visões. Ou seja, os jovens não estarão nem em boates, nem fazendo o que der na cabeça. Eles vão estar tendo visões de futuro. Os velhos terão sonhos. Ou seja, quando o Espírito Santo se manifesta, todo mundo, independente da idade, tem uma função para fazer. Porque uma das piores coisas é quando você vive a vida toda e acha que agora é só esperar a morte. Até para os velhos a Bíblia fala, não, com o Espírito Santo você começa a sonhar de novo. Os velhos terão sonhos. Se tem uma coisa que é difícil é sonhar quando já passou a vida. Mas com o Espírito Santo é possível. Com o Espírito Santo é possível. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima do céu e embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o Espírito Santo aqui, ele não só dá uma oportunidade para qualquer um, independente do passado ou da idade, mas ele também vai mostrar sobrenaturais no céu e na terra. E todo aquele que, por causa do Espírito Santo, invocar o nome do Senhor, vai receber um dom que é gratuito, mas que a gente não pode fazer nada para conquistar, porque só Deus pode olhar para a gente e dar a salvação eterna. Eu comecei a entender que muitas coisas a gente não recebe espiritualmente, porque o primeiro versículo de Atos 2 não é verdade na nossa vida. Ou seja, nós não temos data, pessoas e endereço para ter esse encontro. A gente quer levar a vida que quer. Se Deus quiser, Ele fala comigo em qualquer lugar. Verdade, porque Deus é Deus, tá? Ele fala em qualquer lugar. Mas quando tem data, pessoas e endereço, as coisas começam a acontecer de uma forma que você nunca imaginou. De uma forma que você nunca imaginou. Aí sabe o que aconteceu? Por causa da ação do Espírito Santo. Lembra aqueles homens que estavam caçoando? Lembram os homens que não estavam entendendo? Gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E outros falam, que ridículo, esses caras estão bêbados. Aí no versículo 38, estou no mesmo capítulo ainda, diz assim, versículo 37. Pedro deu uma aula, começou no profeta, começou a explicar por que as pessoas choravam, por que outras falavam em língua, como esse dom ajudava no dia a dia. Quem aqui já se sentiu extremamente ansioso ou depressivo ou com medo cruel? Você já passou por essa situação e às vezes você está num lugar sozinho. Experimenta quando você estiver nessa situação, começar a falar com o Espírito Santo, colocar um louvor e começar a falar em línguas. Duvido você não sair dessa situação imediatamente. A tristeza vai embora, a depressão não encontra mais espaço, a ansiedade começa a acalmar. A gente está preferindo pagar para que, e eu não tenho nada contra uma terapia, por exemplo, se eu precisar eu faço, mas a gente prefere pagar uma terapia do que falar com o Espírito Santo, que resolveria de graça e mais rápido. Versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, todos ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, então o que devemos fazer?
os homens que estavam caçoando, os homens que estavam na dúvida, os homens que não estavam entendendo nada, presta atenção, diante da manifestação do Espírito Santo, eles não entenderam. Quando Pedro explicou, eles começaram a ficar agoniados. É por isso que manifestação do Espírito Santo tem que ser seguida de instrução. Senão, uns entendem, outros não entendem e outros caçoam, ridicularizam. Quando Pedro explicou o que estava acontecendo, aqueles mesmos homens começaram a falar: então o que nós vamos fazer? E Pedro pegou a palavra de novo e falou: arrependei-vos. Se arrependam. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se quando você fala mal dos outros por trás. Se arrepende quando você mente. Arrepende-se do seu passado. Se arrepende das pessoas que você enganou. Se arrepende cada vez que você mentiu. Se arrepende quando você pegou o que não era seu. Se arrepende quando você foi imoral. Se arrepende quando você fez... Ou seja, arrependam-se. Não, estou arrependido. O que é estar arrependido? Estou com tanta raiva, com tanto nojo do que fiz, que não tem chance de eu voltar para lá. Aí você está arrependido. Fora isso é remorso. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, quem pode ser batizado com o Espírito Santo? Quem crê, quem se arrependeu, foi batizado. Isso serve para judeu, para os filhos dos judeus e para todos que estão longe. Aqui ele abre. Todo mundo vai poder receber, não vai ser só os judeus. Todo mundo, todos que o nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, ele dava testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos, porque essa geração está morrendo. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Um ignorante, pescador, sem escola, analfabeto, em um discurso convence 3.000 pessoas que passam pelas águas, se arrependem dos seus pecados e vêm congregar com Pedro. Só que não é possível isso acontecer com alguém analfabeto. Então a gente tem que lembrar que não foi a capacidade de Pedro, mas foi a descida do Espírito Santo antes da exposição de Pedro. A explicação de Pedro foi muito importante porque colocou uma base bíblica no que estava acontecendo. Pedro falou: olha, permitam-me que eu explique o que está acontecendo. Nossos filhos vão profetizar, os velhos terão visões, terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, sabe qual é o problema da nossa geração de jovens hoje? Eles não têm visão. Eles ficam o dia todo no Instagram se comparando com a vida do outro e não criam a própria visão de futuro. Com o Espírito Santo, ele te mostra o teu futuro. As crianças, assim como meus filhos, seus netos também devem ter isso, estão mais tempo no celular e no iPad do que fazendo outra coisa. Mas eu quero que eles profetizem. Então não adianta eu ser um bom mentor. Eu tenho que ser batizado e cheio do Espírito Santo. Existem coisas que só o Espírito Santo faz. Existe saúde emocional na tua vida que só o Espírito Santo vai trazer. Existe reconciliação de casal que só o Espírito Santo pode trazer, porque vai ser necessário um perdão de alma. Só o Espírito Santo dá esse convencimento. Existem coisas que você não reconhece que precisa mudar na sua vida, porque você não abriu a porta ainda para o Espírito Santo entrar e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que mais me chama a atenção em toda essa história que eu estou te contando é que eles estavam na mesma data, em uma multidão, no mesmo endereço. Existem eventos que Deus marca para dar a experiência que você precisa para mudar o teu destino profético, para mudar o rumo da tua vida. Existem lugares que Deus separa, porque ali foi um lugar que foi preparado para Ele falar. Deus pode falar em qualquer lugar, mas quando um lugar é preparado para Ele falar, por isso Davi quis construir um templo.
Deus é onipresente, está em todo lugar. Por que Davi quis construir um templo? Porque ele sabia que um lugar preparado para Deus se manifestar, ele se manifesta mesmo, com frequência. Então você pode sair e tentar a sorte de Deus falar com você hoje ou amanhã, te dar uma experiência hoje ou daqui a 10 anos, mas existem lugares que todos os dias ele fala e te dá experiência. É por isso que às vezes você tem que sair da sua casa, sair do seu conforto, desmarcar suas agendas e estar em um lugar onde Deus fala, onde ele se manifesta, onde você experimenta o Espírito Santo de forma diferente. Ele pode entrar no seu quarto, o Espírito Santo, numa madrugada e falar contigo, e te dar revelação, e te ministrar, e te curar. Ele pode fazer isso. Claro, quantas vezes já fez comigo. Mas quando você sai da sua casa para ir no lugar onde ele está se manifestando frequentemente, você está mostrando que você não está atrás das coisas desse mundo, mas que você está se fortalecendo espiritualmente. E nessa manhã, eu quero que você comece a reprogramar sua agenda para estar em lugares como em Atos 2. Lugares marcados para o Espírito Santo descer. Porque a blindagem que você precisa sobre teus filhos está em ambientes onde o Espírito Santo se manifesta. Eu lembro, vou te dar exemplos da minha vida. Meu pai me criou em ambientes onde o Espírito Santo se manifestava, desde que eu sou muito criança. Eu lembro, meu pai me levava para as vigílias. Vigília é uma coisa que não tem muito hoje, mas antigamente tinha muito nas igrejas. Era normalmente sexta-feira, você ia 7, 8 horas da noite para a igreja e ficava até 5, 6 horas da manhã do outro dia. Na época não tinha iPad, eu era criança, não tinha nada para brincar não. Meu pai levava o colchonete e falava, se quiser dormir, dorme, mas vai dormir dentro da igreja, em casa você não fica. E me levava para esses ambientes. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez que me ofereceram droga. Eu saí da escola com os amigos e nós fomos para a casa de um amigo meu e todo mundo começou a pegar maconha. E na minha cabeça eu falei, opa, vou experimentar. Qual é o problema, gente? Ninguém está vendo, estou aqui com os amigos. Você logo a pessoa que não usa, você logo o chato. E aí quando eles começaram a fazer o movimento, éramos mais ou menos 5, 6 garotos, eu comecei a passar mal. E passar mal, mas comecei a passar mal de verdade. Fui para o banheiro e vomitei. E eu precisei ir embora. E eu nunca usei uma droga na minha vida. No dia que eu estava disposto a usar, hoje eu sei que Deus me fez passar mal, porque os ambientes que eu frequentava me blindaram de decisões que eu tomaria errado, mas o Espírito Santo não deixou. Quando você coloca seus filhos, seu marido está dando problema, minha senhora, você que está me assistindo, seu marido está dando problema. Em vez de levar ele para outros lugares, leva para o lugar onde o Espírito Santo se manifesta para ver se ele não fica melhor. Porque ninguém que está diante do Espírito Santo permanece infiel. Ninguém que está diante do Espírito Santo continua mentindo. Ninguém que está diante do Espírito Santo continua enganando. Eu acho que a gente precisa refazer a nossa agenda a partir de hoje. E alinhar a nossa agenda com a que o Espírito Santo tem. Onde ele se manifesta, fala, revela. E não se espante, porque sempre vão ter os grupos de pessoas que não entendem, o grupo de pessoas que ridicularizam, mas também vai ter o grupo de pessoas que são batizadas, profetizam e saem dali fortificadas, e o casamento fica de pé, e a vida financeira avança, e o nome é escrito no livro da vida. Ou seja, eu quero estar no grupo, que pode até ser ridicularizado, mas sobre para a eternidade. Eu quero estar nesse grupo. E antes de orar por você, eu quero lembrar que em 2017 Deus me deu uma palavra. Uma palavra para criar um ambiente onde o Espírito Santo pudesse fazer o que ele quisesse. O nome desse ambiente chama-se Conferência Destino. Acontece só uma vez por ano. Então quem está aqui comigo nessa manhã e quem está assistindo de casa, 23 e 24 de setembro, nós vamos reunir 10.000 pessoas no Ibirapuera. Eu estou te dando data, estou te dizendo o número da multidão que vai estar e estou te dando endereço. A mesma coisa que estava em Atos capítulo 2, versículo 1, eu estou te dando hoje. Data. Lá foi no dia do Pentecoste, aqui vai ser 23 e 24 de setembro. Lá todos estavam reunidos. Nós vamos reunir 10.000 pessoas no Ibirapuera. E o endereço, lá no ginásio do Ibirapuera. Para que nós possamos passar 2 dias inteiros, manhã, tarde e noite, recebendo palavras proféticas,
sendo tocados pelo Espírito Santo. Leva a tua família, leva teus filhos, leva teu marido, leva teus colegas de trabalho, leva teu sócio, leva todo mundo que você acha que o Espírito Santo precisa fazer uma obra na vida dessa pessoa, que nem médico deu jeito, que nem psiquiatra deu jeito, que nada deu jeito. Leva na Conferência Destino. Eu quero convocar a todos que nos assistem, quem é aluno do Café com Destino, quem escuta nossas pregações, lê nossos livros, a estar conosco na Conferência Destino, voltando a viver. Que depois de 2 anos de pandemia, uns nem conseguiram atravessar a pandemia, mas Deus nos permitiu voltar a viver. E dessa vez nós vamos aproveitar bem a oportunidade que Ele está nos dando, amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós queremos refazer a nossa agenda. A nossa agenda não vai ser mais tão natural. Nós queremos agora, na nossa agenda, colocar lugares onde possamos ir para receber o Espírito Santo, para receber orientações de futuro. E assim como tu visitaste, Senhor, aquele povo reunido em Jerusalém, no dia de Pentecostes, nos visita nessa manhã. Visita-nos na Conferência Destino 2022. Visita-nos na nossa casa quando estivermos de joelhos dobrados. Fala conosco. Nós não queremos permanecer iguais. Queremos ser transformados de glória em glória. Muito obrigado. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade. Aleluia. For the things I've done and the fire I still run from. You were poison in a pretty face. I was wrecked, you were my grace. I made peace with the fall I took when you held me close but never looked. I thought you'd be the one to lead. Turns out it was me. Now baby, I'm gone and I'm never turning back. With a shattered chest, dreamed of you and your silhouette. I kissed a ghost in a photograph, but you faded out too fast. Now I know you're full of regret, but I'm not losing sleep on that. You built this ache inside my skin, so don't ask where I've been. Now baby,